vereadores, isso chamo da minha relatoria ação direta de inconstitucionalidade 3644, requerente à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, requerido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A questão é a seguinte: cujos autos da ação direta, com pedido de medida liminar proposta pela Associação dos Delegados, em face da emenda constitucional número 35, de 14 de dezembro de 2005, do Estado do Rio de Janeiro, que criou uma instituição responsável pelas perícias criminalística e médico-legal, para os seus artigos 25, 61, parágrafo 1º, 2 e 144.1 a 5, do parágrafo 4 da Constituição. O que diz a emenda? Parágrafo 5º, acrescentado ao artigo 133 da Constituição do Rio de Janeiro. Lei específica definirá a organização, funcionamento e atribuições do órgão responsável pelas perícias criminalísticas e médico-legal, que terá organização e estrutura próprias. Esta emenda constitucional entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A requerente alega, em síntese, que a norma impugnada está derivada de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que o Poder Legislativo, ao propor a emenda constitucional para modificar a organização da segurança pública do Estado do Rio, teria usurpado as competências do chefe do Poder Executivo. Quanto à inconstitucionalidade material, alega que a norma violaria o disposto no artigo 144, incisos 1 a 5, e parágrafo 4 da Constituição, desde que ampliaria o rol dos órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, taxativamente previstos neste dispositivo. Em despacho de folhas, a Ministério Inglês, no exercício das competências da Presidência, adotou o rito do artigo 12. A Assembleia Legislativa do Rio ofereceu informações nas quais se manifesta pela extinção do processo sem exame do mérito, deixando por careceria de legitimidade. Ademais, a requerida assevera a constitucionalidade da emenda, tendo em vista que teria sido editada com o objetivo de assegurar a autonomia ao órgão responsável pela elaboração de perícias oficiais, a fim de que os respectivos trabalhos sejam realizados com maior segurança, de forma mais ágil e promovendo mais justiça, ao tratar igualmente todos aqueles que se encontram na mesma situação. Por fim, afirma que a norma impugnada não cria ou extingue qualquer órgão integrante da estrutura administrativa pública, mas apenas confere autonomia aos institutos de criminalística e mérito legal, órgãos já existentes no âmbito da administração pública estadual. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade da norma impugnada sob o argumento de que é vedado aos Estados a criação de órgãos de segurança pública distintos daqueles elencados no artigo 144. O parecer da Procuradoria é pela procedência do pedido, visto que a norma impugnada, assim como afirmado pela requerente, seria formalmente inconstitucional. Com relação à alegação de inconstitucionalidade material, a Procuradoria manifesta-se pela improcedência, pois a emenda não teria criado um novo órgão de segurança, ao contrário do alegado na inicial. Esse é o relatório. No voto, eu estou dizendo que esta emenda trata da criação e organização de órgãos responsáveis pelas perícias criminalísticas e mérito legal, matéria que deve ser objeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, como define o artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha E da Constituição. Não tenho, portanto, dúvida quanto à inconstitucionalidade da norma estadual quanto a esse aspecto. Conhecendo essa coisa, tenho entendido que, consoante o princípio da simetria, cabe ao governador a iniciativa de lei que dispõe sobre criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos de administração. Isso relaciona aqui vários precedentes. E cito, por último, decidido na cautelar a DIN 2417 de São Paulo, ministro Maurício Correia. Compete privativamente ao governador do Estado, por princípio de simetria, propor à Assembleia Legislativa projeto de lei que visa a criação, estruturação e atribuições da secretaria. E posto que o projeto de iniciativa parlamentar, transformando-se em lei, apresenta vício insanável, caracterizado pela invasão de competência. Aqui, obviamente que a opção pela emenda constitucional é para obviar o caminho do processo legislativo normal. Por isso eu estou, só com os fundamentos da inconstitucionalidade formal, eu estou julgando procedente a ação. Ministro Brasileiro. Eu quero fazer uma observação, estou acompanhando o voto de silêncio. Eu tenho sempre dito que se houvesse a Constituição originária do Estado, eu teria dúvida em encaminhar pela inconstitucionalidade, porque eu tenho entendido reiteradamente que o
Constituinte Estadual Originário tem competência para estabelecer a disciplina positiva do Estado-membro, num processo de avanço da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Acontece que aqui se trata de emenda constitucional, ou seja, de exercício de constituinte derivado. E aí, se nós autorizarmos, nós vamos criar um mecanismo para burlar o princípio da iniciativa. Essa é a razão pela qual eu acompanho também Vossa Excelência com essas observações. Sabe, senhor presidente, eu acho que houve uma usurpação da iniciativa privativa do Executivo, como Vossa Excelência bem acentuou, a Assembleia Legislativa procurou dar um bypass, legislando através de uma emenda constitucional. Isso não parece. Está com o Vossa Excelência. São julgados precedente, somos votados todos